Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta sexta-feira, dia 7 de abril, chegando aqui com as informações do Timão, que ontem estreou vencendo a equipe do Liverpool do Uruguai, fora de casa, por 3-0. E, claro, com uma grande preocupação. Renato Augusto, de novo, voltou a sentir o joelho e a expectativa agora é de saber quanto tempo o Renato vai ficar fora. A gente vai contar tudo para vocês. O Roger Guedes vive um momento artilheiro, muito feliz com isso, e, consequentemente, o Corinthians liderando o Grupo E da Libertadores, um dos poucos brasileiros que vai bem neste início de competição. Para finalizar, a renovação do contrato do Bruno Mendes parece que travou. Os empresários não foram ao encontro dos dirigentes do Corinthians lá no Uruguai, e agora fica aquela expectativa. Quando será que essa reunião vai acontecer? E a pergunta talvez seja, o Bruno Mendes fica ou não no Corinthians na próxima temporada? Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Eu rodo a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. Se você for novo, se inscreva aqui no canal e, claro, deixe o seu like. Depois da vinheta, a gente fala tudo. Doze em Campo News desta sexta-feira no ar, chegando com as informações aqui do Timão para você. Ontem, Corinthians 3, Liverpool do Uruguai 0, Corinthians líder do grupo E. O Argentino Júnior fica na segunda colocação e ali a diferença é no saldo de gols. O Independiente Del Valle na terceira colocação e, por último, o Liverpool também pelo critério de saldo de gols. Mas o Corinthians começa bem a Libertadores, nunca havia perdido na estreia contra uma equipe uruguaia, são 13 partidas, com 8 vitórias do Corinthians e 5 empates, e o Corinthians ontem continuou ali com a sua escrita em cima das equipes uruguaias. O Corinthians no primeiro tempo fez um jogo muito inconsistente, pelo menos até os 10 minutos do primeiro tempo, o time estava bem, tinha o controle do jogo. Aí veio a lesão do Renato. Depois disso, o time entrou em pane. Ninguém conseguiu jogar, talvez muito mais em função da parte emocional. O Renato saiu de campo chorando, e eu acho que isso acabou mexendo de uma forma ou de outra com o lado emocional também dos atletas. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim e fez um gol aos 45 do primeiro tempo, no lance, numa cobrança de escanteio do Fagner, e a bola que chegou até o Balbuena, que de cabeça colocou o Corinthians à frente. Mas era um primeiro tempo muito preocupante, que deixava o torcedor do Corinthians muito angustiado ali com aquela situação. O time jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas mudaram. O Corinthians conseguiu um gol logo aos 3 minutos, também numa assistência do Fagner e um gol do Roger Guedes. E na metade ali, mais ou menos, do segundo tempo, pouco antes da metade, o Roger Guedes, depois de uma belíssima jogada que teve participação do Fausto, do Yuri Alberto, do Juliano, com mais um gol do Roger Guedes. O Corinthians fechou o placar ali, 3-0, tinha caixa para mais, dava até para ampliar, mas a equipe tocou muito mais a bola, não sofreu nenhum tipo de risco no segundo tempo. Foi uma vitória, depois de construída, foi uma vitória muito tranquila. É claro, algumas alterações deixaram o torcedor muito preocupado para a sequência da temporada. A entrada do Maicon, por exemplo, no lugar do Renato Augusto aos 10 minutos do primeiro tempo. O Maicon não jogou absolutamente nada. O Maicon foi um jogador a menos ontem na equipe do Corinthians. E todo mundo, na hora da substituição ali, imaginava talvez a entrada de um Barleta, a entrada do Adson, para repor ali o meio-campo, um pouco mais de criação, mas o Lázaro optou pelo Maicon, e o Maicon ontem, de novo, né, o Maicon, que já não vem bem nessa temporada, fez um jogo extremamente apagado, pouca participação, mal tocou na bola. Então foi uma substituição muito equivocada do Fernando Lázaro, colocando o Maicon ali na equipe. Outras substituições também que não deram certo, a entrada do Romero no final do jogo no lugar do Yuri Alberto. O Romero acabou perdendo um gol que é imperdível, né, no futebol. Ele e o goleiro, ele toca de cabeça totalmente
errado, ele sobe errado, ele não posiciona o corpo direto e desperdiça ali a chance do quarto gol. Paulinho entrou muito bem no jogo. Paulinho, esse sim, entrou muito bem na partida, assim como o Cantillo. Os dois deram uma outra dinâmica ao time do Corinthians, principalmente ali o Cantillo no setor de meio campo, começou a acertar o meio campo do Corinthians e a partir da entrada do Cantillo o time dominou o meio campo e conseguiu um bom resultado e não sofreu nenhum tipo de risco. Bom, mas o que preocupa é o Renato Augusto. Mas antes, a gente vai falar sobre essa fase do Roger Guedes, 2 gols na partida de ontem, chega a 10 gols na temporada. O Roger Guedes agora artilheiro isolado do Corinthians nesses primeiros meses do ano, e já se credencia aí a brigar pela artilharia da Copa Libertadores da América. Se eu não estou enganado, só o Cano do Fluminense fez 2 gols também. Então o Roger Guedes começa a temporada na Libertadores muito bem, os primeiros gols dele em Libertadores da América, o que dá muita confiança, e o Roger é um cara que quando a bola chega na área, ele decide. O Yuri Alberto ontem, muita gente falou, mas o Yuri não jogou bem. No segundo tempo, eu acho que o Yuri foi decisivo. No primeiro gol mesmo do Corinthians, só saiu o escanteio, porque o Yuri Alberto acreditou muito numa jogada e conseguiu o escanteio. Na sequência, gol do Balbuena. Mas no segundo tempo, acho que ele foi muito importante, ele buscou muito o jogo, ele abriu espaços, ele criou oportunidade e participou diretamente em gol. Então, o Yuri Alberto, mesmo não marcando, ele teve uma participação muito positiva no jogo. Bom, vamos falar agora sobre o Renato Augusto. Como eu falei, saiu aos 10, 12 minutos, a lesão aconteceu por volta dos 10, ele ficou caído no gramado, socou ali o gramado várias vezes, saiu de campo chorando, e isso preocupou demais os seus companheiros, comissão técnica e ao torcedor. O Renato que ficou 32 dias em tratamento desse mesmo joelho. E ontem, num lance isolado, sozinho, ele pisa mais forte no chão, cai e aí leva a mão na hora ao joelho. E depois ele até disse que não sentiu tanta dor, mas o que deixou ele daquele jeito ali foi a frustração de não ter continuado na partida, a frustração de voltar a sentir uma lesão no mesmo local. Ele foi submetido aos exames iniciais ainda no vestiário. E ele mesmo tranquilizou o torcedor, dizendo que, a princípio, não existe nenhuma lesão ligamentar, que seria o mais grave. E esses exames iniciais ali no vestiário, feito pela equipe médica do Corinthians, eles têm totais condições de avaliar se tem alguma coisa ligamentar ou não. A princípio, não existe nenhum problema no ligamento, o que é uma boa notícia. O Corinthians já chegou, já voltou ao Brasil, jantou no Uruguai e pegou um voo, chegou de madrugada aqui em São Paulo. E o Renato, durante o dia de hoje, passará por exames detalhados para saber o que foi que levou essa dor novamente. É o mesmo tipo de lesão? É apenas um estiramento no mesmo joelho ou teve alguma lesão mais grave? No primeiro momento, ele ficou 32 dias afastado. Quanto tempo será essa recuperação agora? Mais um mês? Mais uma semana? Mais 10 dias? Só os exames que apontarão o tempo que o Renato ficará fora. É lamentável porque o Renato é o único jogador que o Corinthians tem hoje com características de criação e de desequilibrar uma partida. E mais uma vez o joelho deixa o Renato fora de uma partida. Vamos torcer pela recuperação e principalmente, claro, para que não seja nada de mais grave. Para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre a renovação do contrato do zagueiro Bruno Mendes. O Bruno Mendes, que não jogou ontem por estar suspenso, mas viajou com a delegação para o Uruguai, aonde tem seus familiares. Era esperado um encontro dos empresários do Bruno Mendes, que são uruguaios, com a diretoria do Corinthians, com o Duílio, com o Alessandro, enfim. Mas eles não apareceram, alegando compromissos já marcados. Agora, os empresários do Bruno Mendes sabiam que o Corinthians iria ao Uruguai. E seria um momento muito importante para que eles se encontrassem, conversassem sobre tempo de contrato, sobre renovação, enfim, isso não aconteceu, a negociação fica travada, o Internacional de olho no Bruno Mendes,
e o Corinthians ainda buscando aí uma solução para o caso. O Bruno tem contrato até o final da temporada, ainda dá tempo, claro, do Bruno Mendes renovar. Não existe esse problema de tempo agora. Mas a questão é, o Bruno Mendes precisa resolver a situação. Quer ficar no Corinthians? Os empresários dele precisam também se posicionar em relação a isso. Se fala que ele quer ganhar algo em torno de R$800 mil por mês, que é o salário do Balbuena. É mais ou menos o salário do Balbuena. O Balbuena, esse sim, deve ir embora agora na metade do ano. E o Bruno Mendes está fazendo essa pedida, 800 mil por mês. Eu acho um alto salário, eu acho um salário muito alto para o Bruno Mendes, que ainda, apesar de ser um bom zagueiro, ainda não sei se vale um valor tão alto quanto esse. Mas o fato é, os dirigentes do Corinthians não conseguiram conversar com os empresários do Bruno. O Bruno continua lá no Uruguai no dia de hoje, foi liberado pelo Corinthians para ficar com seus familiares e se reapresenta aí no final de semana. Vamos torcer agora para que essa situação também do Bruno Mendes se resolva. Quero saber a sua opinião sobre todos os nossos assuntos aqui, quero o seu comentário, se inscreva aqui no canal se você for novo, deixe seu like e a gente volta às 9 da noite para atualizar aí o dia do Timão nesta sexta-feira santa. Valeu? Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um excelente dia. A gente volta. Tchau, tchau.